Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Edenilson Mendes de Aquino e vou fazer uma breve apresentação minha para que a gente possa se conhecer um pouco melhor. Sou natural da cidade de Londra, no estado de Minas Gerais, bem no extremo norte mesmo, próximo ali da Bahia. Sou bacharel em matemática pelo Centro Universitário de Santo André, tecnólogo em logística pela FATEC, sou pós-graduado em formação EAD, ensino à distância pela Universidade Paulista. Atualmente, curso de licenciatura em matemática na Unixul, Universidade de Cruzeiro do Sul. Como experiência profissional, atuei durante 12 anos, né, na área de logística, tendo passado por empresas de brinquedo, no segmento de linha branca, inclusive empresas multinacionais. Também tenho 17 anos de experiência no segmento de serviço, tendo atuado na área de qualidade, na área de controle de qualidade, na área de gestão organizacional, auditoria e operações. Leciono também, né, não como hobby, mas porque eu gosto mesmo. Leciono desde 2008 em ensino técnico profissionalizante, tendo atuado durante muitos anos no SENAC, e desde agosto do ano passado, de 2021, estou lecionando, então, os cursos de logística, administração e marketing para o ensino médio, o novo ensino médio aqui no estado de São Paulo, tá bom? Caso queiram falar comigo, estou sempre à disposição de vocês, o e-mail está aqui embaixo. Nosso e-mail corporativo é prof.novotec.12u4@gruposequencial.com.br. Estou à disposição de vocês, caso tenham alguma dúvida ou quiserem fazer um questionamento, é só dar um e-mail mesmo para a gente poder bater um papo. Fiquem à vontade, estaremos à disposição de vocês. Esse e-mail eu leio diariamente. Tá? Mas, sem mais delongas, vamos para a nossa segunda aula. Estamos, então, dentro do conteúdo, podemos dizer assim, da unidade, que trata dos conceitos e princípios do sistema de movimentação de materiais. Na aula anterior, nós demos aí uma breve introdução sobre logística, contando a história de logística, como ela começou, como ela é importante, né? Que ela agrega valor, que ela agrega valor de tempo, que ela agrega valor de lugar, que a logística ela não é vista mais como uma área de custo, mas sim hoje ela já é uma área estratégica dentro da companhia, ela é vista como inclusive uma área competitiva, podemos dizer assim, ela traz uma vantagem competitiva e também traz uma vantagem estratégica para a empresa. E agora, hoje, né, nós vamos, então, aprender um pouco mais sobre gestão de materiais. Temos logística, uma breve introdução, e vamos entrar, então, a partir de hoje, na nossa aula, falando sobre gestão de materiais. E quando a gente fala sobre conceitos e princípios do sistema de movimentação de materiais, é bem importante a gente lembrar que antes, né, da gestão dos materiais, antes dos recursos, nós temos, então, o que a gente chama das organizações. Mas o que será que é uma organização? Né? E por que é tão importante nós pensarmos em tratar a questão dos recursos? Em primeiro lugar, porque os recursos que, que as organizações administram, eles têm como a gente pode dizer, eles têm uma importância muito simples e extremamente objetiva, que é justamente que os recursos são escassos. Então, as organizações precisam atuar de forma objetiva, de forma estratégica. E como que ele vai administrar esses recursos? Porque esses recursos eles são escassos, ou seja, são recursos finitos. E é importante, então, a empresa poder fazer essa administração. É bacana. Então, a partir disso, qual é a decorrência lógica que a gente consegue fazer? Que a gestão acurada, eficaz, ela se baseia, podemos dizer assim, na determinação de quais alternativas que a gente pode utilizar para ter acesso a determinados recursos. Bem como também o que nós fazemos para eliminar quaisquer desperdícios durante a utilização para um processo. Né? Porque um desperdício ele é um retrabalho. Um desperdício é uma matéria-prima que foi adquirida, né, que foi gasta, foi feito investimento, e eu preciso utilizar ela da melhor maneira possível. Né? Outra coisa também é que, quando a gente fala sobre eliminar os desperdícios em sua utilização,
é bem importante também a gente saber que isso anda junto com a empresa sempre, de alguma forma, tentar alavancar a sua vantagem competitiva. Isso aí, tanto na esfera privada, nas empresas privadas, como também aumentar a eficiência e a economicidade quando a gente trata da esfera pública, né? Porque é o dinheiro público, é o dinheiro da nação, é o dinheiro, né, daquele que paga imposto, né, do cidadão. Então, quanto à empresa privada, é aumentar a vantagem competitiva, e falando de órgão público, então, ele trabalhar de forma eficiente e de forma econômica, falando aí, então, dos gastos públicos. Até porque também, né, o governo, os municípios, os estados também são grandes, podemos dizer assim, são grandes consumidores, são grandes compradores. Né? E aí, quando a gente olha, por exemplo, para a administração de materiais, o que nós vemos? Eles fazem parte de um grande ecossistema, como eu disse na aula anterior, e fazem parte ou estão dentro daquilo que a gente chama de espécie de gênero dos recursos organizacionais. E aí, quando a gente começa a olhar isso, né, a gente fala, por exemplo, sobre gestão de materiais, vem a nossa memória, faz a gente lembrar, existe uma série de outros múltiplos processos envolvidos. E esses processos, é importante que eles tenham aquilo que a gente chama uma característica de transversalidade no âmbito das discussões. O que significa transversalidade? Significa que ele caminha por muitas outras áreas. Então, a área de gestão de materiais, além de ser estratégica, ela é uma área que ela tem contato com várias outras áreas dentro da organização. Né? Ela tem essa capilaridade de poder, então, atuar e ser parceira dentro de várias outras áreas. Então, ela é extremamente importante por isso. Outras áreas, por exemplo, como gestão de estoque, né? Gestão de compras, quando a gente fala de aquisição, ou guarda, condicionamento de bens, distribuição, administração patrimonial, todas elas são, como a gente pode dizer, são atividades meio, podemos dizer assim, que tanto as entidades privadas, as empresas privadas possuem, como também as empresas públicas também possuem. É por isso que a gestão de materiais ela é, então, extremamente importante. Então, quando nós falamos também sobre gestão de materiais, temos que pensar também que, paralelamente, né, com a gestão de materiais, nós temos também a gestão dos recursos patrimoniais. E por que isso é tão extremamente importante para nós? Porque a abordagem que volta para a gestão de materiais, ela precisa lançar mão de uma série de ferramentas que são importantes, por isso que a nossa disciplina, né, ela fala sobre a gente conhecer os sistemas, né, de movimentação de materiais, ter esse pleno conhecimento, saber como é que eles funcionam, saber como é que eles podem ser utilizados, saber qual é a melhor maneira de usufruir deles, justamente por causa disso. E é interessante também a gente notar que, aliado a isso, o gestor de administração de materiais é extremamente importante. As pessoas que fazem parte da administração de material é extremamente importante. Por isso que a gente não deve, a gente pode dizer, deixar a gestão de materiais, né, como uma área relevada a segundo ator coadjuvante. Não se pode olhar a área de materiais, por exemplo, como se fosse um almoxarifado, que normalmente quando se pensa em gestão, quando se fala de gestão de materiais, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é gestão de almoxarifado. E, na verdade, não é, né? Ela é bem maior. E é isso, então, o que a gente vai abordar durante essas aulas que nós teremos sobre esse conteúdo. Tudo bem? Então, pessoal, de forma geral, para existir os recursos, então, tem que existir uma organização, certo? Porque para fazer gestão de recursos, tanto de recursos materiais, né, quanto recursos patrimoniais, eu tenho que ter uma organização. Mas o que será que é uma organização? O que define uma organização? Na verdade, uma organização, segundo a maioria dos autores, ele envolve 4 ingredientes. Então, o primeiro deles são os indivíduos. Esses indivíduos, eles fazem uso dos recursos, certo? E esses recursos, eles fazem uso dos recursos e eles vão coordenar as suas tarefas. Então, uma ideia de tarefa coordenada. Para quê? Para que a empresa atinja um objetivo comum. Então, qual é a ideia de uma organização? Ela ter os indivíduos,
que vão atuar sobre os recursos de forma coordenada, ou seja, terão instruções de trabalho, existirão processos, existirão procedimentos. Para quê? Para que a empresa atinja o objetivo comum dela. E qual é o objetivo comum da empresa? É o lucro, né? O objetivo da empresa, o objetivo final da empresa é o lucro, é a manutenção dela enquanto organismo jurídico, podemos dizer assim, dentro da sociedade. É isso que uma empresa quer. Ela quer perpetuar a marca dela. Veja, por exemplo, grandes marcas, por exemplo, como a Coca-Cola, como o McDonald's, como a Heinz, né, como a Hershey's. São grandes marcas que existem há muitos, muitos, muitos anos. Ou seja, eles querem perpetuar. E para perpetuar, eles vão lançar, então, mão desses 4 ingredientes para que a empresa, então, possa atingir os seus objetivos. Só que, além disso, também, há outros autores que conceituam a organização além desses elementos. Por quê? Porque eu tenho aquilo que eles chamam de um contexto em que a indústria, que a organização, desculpe, está inserida, ou o ambiente em que ela está inserida. Então, por exemplo, a organização ela é um conjunto de 2 ou mais pessoas que realizam tarefas, seja em grupo, seja individualmente de forma coordenada e controlada, atuando num determinado contexto ou ambiente, com vista a atingir um objetivo pré-determinado através da afetação eficaz. Essa é uma expressão, anota aí, afetação eficaz de diversos meios e recursos disponíveis, liderados ou não por alguém, com as funções de planejar, organizar, liderar e controlar. Essa é a definição que um autor chamado Nunes ele traz para você no final, então, das nossas aulas. Eu vou colocar, então, também a bibliografia para vocês poderem acompanhar. Então, é extremamente importante, quando a gente olha, por exemplo, que aqui a organização, o mote dela, o mote principal dela, é justamente atuar em cima dos recursos e dos meios disponíveis para que ela possa, então, planejar, organizar, liderar e controlar e poder atingir os seus objetivos. Então, quando a gente olha, por exemplo, os recursos empregados na organização acabam sendo, e é por isso que a gente está estudando essa disciplina, e hoje vamos aprender sobre gestão de materiais, por quê? Porque a primeira tarefa específica que a gente se familiariza a olhar uma empresa são justamente os recursos, né? Como é que esses recursos são utilizados. E, além desses recursos, nós vamos também tomar ideia de como tomar ciência, na verdade, de quais esses tipos de recursos que são passíveis de serem empregados em uma organização. Então, primeira coisa, então, que nós precisamos definir aqui, né, junto com vocês, é justamente são os materiais ou são os recursos? Professor, é gestão de materiais, mas você até agora está utilizando muito a expressão recurso. E aí eu coloquei aqui uma frase célebre, né? Quem já leu William Shakespeare, o grande dramaturgo inglês, vai reconhecer essa frase, ser ou não ser, eis a questão, que é a frase que Hamlet, se eu não me engano, no primeiro ato na primeira cena do terceiro ato, é um monólogo, e ele traz essa questão de ser ou não ser essa questão. Normalmente a gente vê nas pinturas que ele tem ele segura uma caveira normalmente, né, nas pinturas, mas essa cena não tem, a cena original não tem essa caveira. Essa caveira ela vai entrar depois. Ele também está discutindo com a morte. Aqui é uma pergunta que ele está olhando sobre como a vida passa, né? E como a morte está próxima de todos nós, como é que nós devemos, então, encarar as coisas, né? E aí aqui a pergunta é, ser ou não ser, eis a questão, né? Então, materiais e recursos, professor, o que funciona, como isso é possível, né? Como é que a gente vai conseguir, então, identificar. E vamos trazer, então, uma definição que aí fica mais fácil. Inclusive, vocês vão perceber que eu uso bastante definição, que é para poder ficar gravado. Eu acho importante a gente aprender a definição, que é exatamente como as coisas, como a palavra funciona, o que ela significa. Então, vamos usar recursos. Então, o que são os recursos? São os meios empregados por uma organização para a consecução. Quando eu diz consecução, a gente está falando da execução dos seus objetivos, para ela conseguir os seus objetivos. Então, recursos são os meios empregados por uma organização
para a consecução de seus objetivos são as ferramentas que servem de base para o desempenho organizacional. Então, temos duas palavras, vou até procurar aqui no nosso PowerPoint, eu vou usar aqui o apontador para ficar mais fácil para vocês. Então, tem duas palavras que são extremamente importantes aqui. Então, a primeira delas, recursos são os meios empregados, mas também são ferramentas. Ou seja, são os meios empregados a partir de ferramentas que servem de base. O que é uma base? É o apoio, é aquilo que solidifica, é aquilo qual, por exemplo, imagine com uma casa. Qual é a base de uma casa? Nós estamos falando da estrutura, né, de concreto dela. Tem as sapatas, você tem as vigas, você tem o baldrame, são aquilo que sustenta a casa. Se a casa não tem um alicerce bem construído e vem uma chuva forte, como diz na parábola, a casa vai ruir. Se a casa for construída em cima da areia, vem uma chuva grossa, um vento, a casa vai ruir. Mas se ela estiver bem alicerçada, ou seja, se ela tiver base, essa casa vai subsistir. É a mesma coisa também para as empresas. Serve da mesma forma. Então, os recursos são os meios que uma empresa usa para poder, uma organização, desculpa, vamos usar a palavra organização, para a consecução dos seus objetivos, mas também são ferramentas que servem de base para o desempenho. Olha aqui de novo. Então, os recursos, quando bem empregados. Então, os recursos, quando bem empregados por uma organização, com o uso das ferramentas corretas, eles fazem o quê? Melhoram o desempenho da organização. Entenderam? Ficou claro como é importante utilizar todos os recursos? Então, recursos, quando nós dizemos aqui recursos, não são só os materiais, não são só os bens tangíveis. Aqui a gente tem mais outras coisas, né? Nós vimos lá que são os indivíduos, são os recursos, são as tarefas coordenadas que vão gerar, então, aquilo que a organização precisa. Qual é a missão dela? A missão é ser, dentro do segmento, a melhor empresa daqui a 5 anos. Como é que ela faz isso? Como é que ela consegue fazer isso, né? Como é que ela orquestra esse tipo de ação? Como ela usa isso? Como é que ela fomenta isso lá dentro da empresa? E os recursos, né? Quando eu falo de recursos, a gente fala de tudo são recursos. Eu tenho um recurso financeiro, eu tenho um recurso humano, eu tenho um recurso material. E a gente vai ver um pouquinho mais quando a gente for abrir aí a árvore, né? Podemos dizer assim, dos recursos. Tudo bem? Então, vamos um pouquinho aqui mais para frente. Então, aqui eu trouxe também, né, baseado no livro Gestão de Materiais, do Renato Ribeiro Fellini, da ENAP Didático, está aqui, né, trouxe lá diretamente desse material, é um dos livros da nossa bibliografia dessa disciplina. Então, aqui em cima nós temos como se fosse uma imagem do organograma. O organograma, imagine que aqui é o presidente, aí tem gerentes, depois os diretores, diretor comercial e assim por diante, eu vou ter o gerente, aqui é um organograma, bem parecido. Então, eu vou ter os recursos, que é o mote, né, que é aí o objetivo da nossa aula. Depois, eu tenho, além dos recursos, eu vou ter os recursos são físicos ou materiais em sentido mais amplo, é isso que nós estamos estudando, por isso que ele está aqui nessa cor um pouco amarronzada, com fundo cinza, tá bom? E aqui eu tenho, então, o departamento financeiro, os recursos financeiros, os recursos humanos e o capital intelectual. Por que eles estão cinza, claro? Porque nós não vamos estudá-los aqui, tá? Isso vocês veem em administração, tá bom? Em administração vocês vão estudar isso aqui. Mas falando aqui para logística, nós vamos ver só a parte dos recursos. Então, está aqui do nosso lado esquerdo, vocês podem ver aí no slide, nós temos os recursos que podem ser físicos ou podem ser materiais em sentido mais amplo, porque a gente vai abrir, destrinchar isso um pouco mais, tudo bem? E esses recursos, eles são dois, né? Se dividem em dois outros blocos, que é o recurso material, no sentido estrito, a gente vai explicar, e também o recurso patrimonial. São esses dois recursos, então, que nós temos, a empresa tem à sua disposição. Só que uma coisa que a gente precisa ficar também gravado para nós é que
Os recursos por si só, como a gente acabou de ver aqui nesse material, eles por si só, ou seja, eles sozinhos, eles não determinam como será a atuação da organização. Nesse sentido, é preciso, por exemplo, a gente pensar que os recursos, certamente, eles são importantes. A gente não está querendo esmarecer os recursos, tá bom? Estamos querendo aqui diminuir os recursos. Mas eles, por si só, eles não vão concretizar o objetivo organizacional. Então, certamente, eles são importantes. Mas o que uma organização faz, ou seja, como ela emprega ou disponibiliza tais recursos, significa, pelo menos, tanto quanto os recursos que ela possui. Não haveria razão em possuir equipamento de ponta, conhecimento valioso ou marca reconhecida, se não fosse utilizados de modo eficaz. É a mesma coisa de você ter, por exemplo, um time de futebol com grandes estrelas, né? Os top, né? Os master, hiper blaster atletas. Se eles não treinarem junto, se eles não tiver lá o professor, né? Que eles chamam de professor, o técnico, para poder colocar cada um na sua posição certa, porque o técnico está de fora, ele sabe qual é a habilidade, ele sabe qual é a especificidade de cada atleta dele. Ele, conhece o seu gênio, né? E ele consegue, de certa forma, assim como um maestro numa orquestra sinfônica, que você tem que você tem os instrumentos de sopro, você tem instrumento de corda, você tem instrumentos de percussão, eles estão todos lá, cada um com a sua partitura, esperando, né, para poder saber que momento ele vai tocar, quando ele vai entrar. Se o maestro não dá a entrada, né, não faz aquele gesto com a batuta, né, se não faz lá o gesto com a batuta, eles podem entrar no tempo errado, né, e pode entrar desafinado. Então, o maestro, o treinador, é como se fosse a organização. Eu posso ter as melhores pessoas, mas se eu não souber como utilizá-los, se eu não souber fazer isso de forma eficaz, não funciona. Se eu não fazer isso de forma eficaz, não vai funcionar. Se eu não for eficaz, se eu não for eficiente, isso também não vai surtir efeito. Então, a empresa ela precisa ter, a organização precisa ter essa visão, né? Então, o módulo de utilização dos recursos, já que nós estamos falando dele, e vamos falar mesmo dos recursos, vamos falar bem. Tá? Nessa aula, nós não falamos mal dos recursos, e nem de nada, tá bom? Então, o módulo de utilização dos recursos é mais intimamente relacionado com as competências organizacionais. Guarda essa palavrinha aí, competência organizacional. O que é competência? Né? Competência ela é a junção do conhecimento com a sabedoria. O que é conhecimento? Né? O tomate é uma fruta, certo? Vocês não sabiam, aprenderam agora. Né? Bem que eu acho que vocês que estão me ouvindo aí, nenhum de vocês fugiu lá da aula de ciências ou da aula de biologia. Então, qual é o conhecimento? O tomate. Tomate é uma fruta, certo? Sabedoria. Não se coloca um tomate numa salada de fruta. É isso que é competência. É você usar o conhecimento, ou seja, usar os fatos, né, para poder tomar decisões. Isso que é competência organizacional. E, pasme, gente, não é fácil ser competente. Competente é extremamente difícil. Veja como as empresas brigam. Veja durante essa pandemia, quais foram as empresas que mais cresceram nessa pandemia. Né? Qual é o setor, podemos dizer assim? Não vou nem na empresa, nem organização. Olha eu trocando de novo, né? Prometi não fazer. Prometo não fazer, tá? Vou me policiar. Vou escrever aqui, ó. Não falar, para não esquecer, tá? Não falar empresa, pronto. Não falar empresa. Tá. Vou deixar até aqui no cantinho do computador, ó. Não falar empresa. Então, nós estamos falando da competência. Ou seja, é o somatório de conhecimento, o somatório de habilidade e das atitudes que vão moldar o quê? O emprego e a disponibilização dos recursos, norteando pelos objetivos a serem atendidos. Quais são os atendidos? É a missão da empresa, é o objetivo da empresa. É isso, então, que uma competência organizacional é feita. Por isso que você tem grandes marcas, né? Até hoje, aí, em voga, podemos dizer assim. Né? Coca-Cola, Hershey, como a gente diz lá no início. São marcas de empresas extremamente competentes, empresas extremamente bem lideradas, bem orquestradas,
Agora, professor, uma empresa pode, as grandes empresas que faliram, com certeza por alguma influência externa que ela pode acontecer, ou pode ser alguma influência interna. O que a empresa precisa garantir é que internamente ela está forte, para que vindo qualquer onda, então, ela consegue, então, passar por isso. Tá? Deixa eu colocar o cabo aqui que está me avisando que a bateria está querendo... Deixa eu colocar aqui para não ter problema da gente ter o computador desligado aqui por problema na bateria. Então, entenderam o que é competência organizacional? Então, isso tem que ser... E é isso que se busca hoje, né? Quando a gente olha aí, veja, nós falamos muito sobre competência emocional, competência intelectual, inclusive já existe já há bastante tempo, né? Por exemplo, Maslow, a gente tem, vou tentar me lembrar algum outro, sei que muito forte a gente tem Maslow, que vão tratando das competências emocionais, né? Ou seja, nós para nos mantermos temos que ser extremamente competentes naquilo que nós fazemos. Então, quando a gente olha essa competência organizacional, a gente olha que são as habilidades, conhecimentos, atitude, o querer fazer, que vão mudar como é que eu emprego e disponibilizo os recursos de acordo com o objetivo traçado lá, né, pela direção, foi cascateado lá, qual era o objetivo, qual era a meta da empresa. Quando a gente olha uma análise mais rápida, podemos dizer assim, os recursos eles acabam sendo divididos em duas categorias, como a gente viu lá no início. Primeiro, aliás, no slide, né? Primeiro são os recursos tangíveis, ou seja, são recursos corpóreos. São os bens físicos de uma organização, tais como, por exemplo, material de expediente. Aí eu estou falando de material de escritório, né, pessoal? Ou maquinário utilizado lá, as prensas. Eu, por exemplo, trabalhei, né, logo no início da minha carreira, eu trabalhei numa metalúrgica e lá nós fazíamos eletrodomésticos. Então, era bastante curioso, era bem jovem, parece que já passando a idade fica menos curioso. Né? Curiosidade, a gente tem que ter sempre bastante, é muito importante. E aí eu ia lá no departamento de manufatura para ver aquelas prensas. E era um absurdo como as coisas funcionavam, né? Tinha prensas lá que pesava, gente, 40 toneladas. Não sou uma máquina pesar 40 toneladas. E elas prensavam aquela parte superior do fogão, né? Aquela tampa de inox. Não tem aquela tampa de inox bem bonita do fogão? Que vai lá as bocas? Então, ela prensava aquilo. Ela prensava 8 tampas daquela de um fogão de 6 bocas. Eu trabalhei numa empresa que, inicialmente, ela ficava aqui no Belém. Ela fabricava fogões, depois ela mudou, ela foi adquirida, né, pela Brastemp, então ela mudou lá para quilômetro 12,5 da Anchieta, e depois disso ela foi adquirida por uma outra empresa multinacional, que é a maior empresa de eletrodoméstico do mundo, chamada Whirlpool, e eu ia lá conhecer como é que funcionava, sempre muito curioso, ia lá conhecer como é que funcionava. Então tinha um maquinário enorme lá, prensa, máquinas de solda, né, de pontear, uma coisa incrível, né? Material de limpeza também é considerado como recurso tangível, ou seja, tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que é corpóreo, a gente pode considerar, num sentido mais estrito, tá bom? Podemos considerar como recursos tangíveis, né? Então, o que é tangível? Tangibilizar, ele pode ser tocado, né? Diferente do Gasparzinho, que é um fantasma, não dá para pegar no fantasma, né? Então, e aí são os recursos intangíveis, que são recursos incorpóreos. Quem são esses recursos incorpóreos? São bens imateriais ou não físicos, tais como conhecimento. Por que o conhecimento é um bem intangível? Porque ele está aqui, guardado com a pessoa. Eu lembro, quando eu trabalhava na linha de produção nessa metalúrgica, montando fogão, eu entrei, né? Então você era treinado para poder trabalhar. A gente era uma linha de produção, tinha mais ou menos em torno de 52 pessoas na linha de montagem, e a gente montava fogões de 4, 6 bocas, e saíam por minuto 2 fogões. 2 fogões, mais 2 fogões de 2,3, né? É claro que não dá para fazer 2,3 fogões, mas assim, em uma hora faziam 144 fogões. Era muito rápido, né? Mas muito bem coordenado. E qual era o conhecimento? Eram as instruções de trabalho, a gente chamava de IT, que eram as instruções de trabalho que acabavam, como a gente pode dizer, norteando e mostrando para a gente o que a gente precisava, o que nós, na verdade, precisávamos fazer. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar lá, eu trabalhava arrebitando um puxador do forno do fogão,
e você tinha que ter uma certa agilidade para fazer. Mas, como a gente usava a rebitadeira pneumática, ela é a ar, né? Porque se fosse aquela manual, nossa, a gente não teria, a produtividade seria lá embaixo, né? Não teria como a gente conseguir atender. Então, ela era pneumática, ela era a ar, então a gente arrebitava. Só que quando você arrebita, sobra aquela sucata, né? Quem já viu a rebite, vai sobrar aquela sucata lá da rebite. E aí a gente jogava a esteira, como ela era de madeira, embaixo dela tinha uma caixas, né? Que eles iam jogando a sucata do rebite, que depois eles vendiam a sucata do rebite, né? Só que eu achava estranho, porque o rebite batia, tinha hora que ele batia na madeira, caía no chão. Aí no final do dia, gente, você tinha que deixar o espaço que você trabalhou limpinho. Tá? Era muito disciplinado lá, bem organizado, né? Então você tinha que deixar o seu espaço limpinho. Então tinha que ficar varrendo o chão. Não que varrer o chão era ruim, mas se eu pudesse evitar aquilo, para que eu ia continuar fazendo? E aí o que eu fiz? Dei um pulo lá no departamento de estamparia, tinha um amigo meu lá, Ailton, ele chamava Ailton, e aí, aliás, ele chama Ailton, né? É vivo ainda. E eu fui conversei com ele, falei para ele fazer uma caixinha, né? Eles tinham lá sobras desses pedaços de placa que eu falei para vocês, né? Que eu falei, faz uma caixinha para mim e ela tem um gancho que eu quero pendurar bem no meu espaço de trabalho. Porque como era linha de montagem, a altura dela dava mais ou menos na altura da altura do quadril da gente, né? Para a gente não ficar, no meu caso, né? Porque depois quem trabalhava na parte superior ficava numa plataforma. Mas a linha de montagem, em linhas gerais, ela dava altura, desculpa, na metade da coxa da gente. E aí eu falei para ele, faz, porque ali tinha um espaço, né? Para a gente não ter o perigo de colocar o pé, por exemplo, debaixo lá da esteira. Então, eles colocavam umas placas, né, para o pé da gente não passar para debaixo da esteira, desculpa. E aí, como essas placas eram arrebitadas, então sobrava espacinho. Eu falei para ele fazer uma caixa, como se fosse esse prendedor de roupa que fica no varal de plástico. Ele fez um de metal e eu prendi ali. E aí, conforme eu arrebitava, aquela sucata eu não jogava na linha, eu jogava direto na caixinha. Aí chegava no final do dia, eu não precisava limpar o meu local, né? Porque não tinha nenhum rebite, não tinha nenhuma sujeira. Mas isso era um conhecimento, ou seja, eu desenvolvi aquilo para mim. É por isso que fala que é um bem intangível, é um bem corpóreo, é conhecimento. Por isso a gente sempre usa a frase, né? Que conhecimento ninguém tira da gente. Né? Depois também tem as patentes, né? Você sabe que patente é quando você cria, por exemplo, a Xerox. Ela criou a máquina de fotocópia, né? A Xerox criou a máquina de fotocópia. Então, a patente dela ficou por um determinado período. Termina na patente, que os chineses fizeram, compraram a máquina, desmontaram toda e patentearam cada peça. E hoje eles fabricam peça de máquina fotocopiadora, tá bom? Logomarca registrada, e aí logomarca, estamos falando da marca da Coca-Cola, né? Aquele logo da marca, bem bonito. Os arcos dourados do McDonald's, isso é tudo, então, são recursos intangíveis e são extremamente valiosos, né? A gente pode acompanhar, quem acompanha o mercado de marcas, de branding, né? A gente usa a palavra branding, sabem que essas marcas são extremamente valiosas. A Apple é uma marca extremamente valiosa, a Coca-Cola é uma marca extremamente valiosa, né? E reputação no mercado também é um bem intangível, só olhar recentemente, aí, não sei se ontem ou antes de ontem, a gente teve um apresentador de um podcast falando uma frase extremamente infeliz. Se ele teve vontade, se ele pensa, se ele teve vontade ou não, se ele estava sóbrio ou não para falar aquilo, mas a frase que ele falou passou a impressão de estar fazendo, de ser feita uma apologia ao nazismo e sofreu consequências. A empresa imediatamente, enquanto o programa estava no ar, né, tinha lá dois deputados, a Tabata e o Kim Kataguiri, estavam lá sendo entrevistados durante durante o programa, os patrocinadores começaram a publicar nas redes sociais, no Twitter, que estavam saindo e largando a marca e encerrando o contrato com essa empresa, o Flow. E depois, agora, né, eu acabei de ler uma notícia há poucos instantes aqui, na data de hoje, e o rapaz, que também é um dos proprietários da empresa, estavam cogitando a possibilidade dele ser demitido, além também do lixamento, podemos dizer assim, virtual que existe por causa da apologia que ele fez. Então, a reputação no mercado também é um recurso intangível e extremamente importante. Então, se a gente for olhar numa ótica mais, como é que eu posso dizer, numa ótica mais acurada, então a gente vai ter como pode dizer,
uma categorização, podemos dizer assim, né? E essa categorização é justamente essa que nós estamos vendo aqui nesse slide. Então, aqui eu tenho a categorização dos meus recursos físicos e aqui as outras categorizações. E por que é importante a gente conhecer eles, mesmo que nós não vamos estudar? O primeiro, por quê? Porque nós estamos falando de organização, nós estamos falando de consistência, nós estamos falando de uma área que ela é transversal, né? Ela tem esse escopo de transversalidade, né? Ou seja, ela tem uma capilaridade que ela acaba se expandindo para as outras áreas. Então, o que são recursos financeiros? Ele trata do capital. Estamos falando capital, né? Disponível, bem como demais fontes de financiamento às atividades organizacionais. Em órgãos públicos, já que nós falamos também de órgãos públicos, os recursos financeiros são, em sua maioria, consignados na lei orçamentária anual. Sempre nós, se vocês acompanham aí notícia, é sempre bom a gente acompanhar, ou ler bastante também, vocês vão observar que sempre você tem o projeto que prevê o orçamento para o próximo ano. Inclusive, a própria Constituição, que é a Carta Magna, que rege aí o nosso país, ela diz qual é o tempo, né, que você precisa fazer, o período que você precisa fazer isso, e ela limita também, né, alguns quesitos. Mas sempre você tem lá o que a gente chama de previsão orçamentária, ou seja, o próprio governo atual ele vai prever quanto que ele gasta no próximo ano. As empresas privadas já fazem isso há muitos e muitos anos. Elas já fazem isso, né? Elas já preveem o seu investimento, para mim chegar, essa é a minha missão. Daqui 5 anos ser a melhor empresa, sei lá, na área de cosmético, né, como a Natura fez, adquirindo a Avon, que é uma das maiores, né, se não a maior, uma das maiores empresas de cosmético e de materiais de beleza do mundo. Ela não construiu do dia para a noite. Foi feito todo um planejamento para poder fazer isso. Inclusive, falando quando nós vamos ver sistema de movimentação, eu quero mostrar para vocês o CD da Natura. É uma coisa extremamente muito bem montada. Foi montada por uma empresa chamada Schaeffer, SSI Schaeffer, e é uma coisa extremamente informatizada. Você tem interação humana? Tem, mas você tem pouca interação humana. A gente vai ver também alguns vídeos sobre, por exemplo, a Amazon. Você tem CD da Amazon, que você tem robôs que carregam até 800 quilos, e aí a pessoa, o separador, ele fica no seu local parado, e o robô é que leva a prateleira. Você tem, por exemplo, como em Madrid, lá no CD da Heineken, né, da cerveja, você tem as empilhadeiras totalmente automatizadas, né? A gente chama de veículo automatizado. Você tem veículos, né, totalmente automatizados, ou seja, ele é controlado por computador, controlado por uma anteninha de Wi-Fi, né, que fica instalado dentro lá do centro de distribuição. Ele consegue ser muito mais produtivo, né, muito mais rápido e ágil, porque ele funciona 24 horas, né? Consegue fazer isso. Então, o órgão público funciona assim. Mas tem também aqui os recursos humanos, né? E aí vai aquela célebre frase, né? Eu não canso de falar, que não dá para ter uma empresa nota 10 com funcionário nota 5. Então, o que eu faço com meu funcionário nota 10? Investe. Você tem que ter investimento, treinamento, treina a pessoa, treina ele de dia, dá treinamento, entrou uma nova ferramenta, dá treinamento, e não só treinamento de procedimento, dá treinamento comportamental, treinamento de competências, né, emocionais, plano de carreira, né? Isso é tão bacana. Você entrar numa empresa e ela tem plano de carreira, e você sabe, puxa vida, daqui 5 anos eu posso ser um coordenador. Eu entrei lá como ajudante, eu posso ser um coordenador. Eu, quando comecei a trabalhar na área de serviços, eu comecei a trabalhar como atendente, suporte técnico. Né? Eu tinha terminado a faculdade, já tinha terminado a faculdade, e eu estava desempregado, né? Tinha me casado, tinha uns 2 anos de casado, e eu fiquei desempregado, e aí eu terminei a faculdade, eu falei, puxa, e agora? Eu fui trabalhar de atendente de suporte técnico, porque eu fiz bacharelado em matemática com informática. Então eu aprendi, claro que lá, a gente tinha um laboratório, aprendi a mexer no computador, e meus amigos tinham computador, eu também comprei computador, e eu mexi no computador, então eu tinha uma habilidade de mexer com hardware, mexer com software, entender de computador, e eu fui fazer o atendimento para atender, por exemplo, consumidores que tinham dificuldade de acessar a internet. Não sabia navegar, não sabia mandar o e-mail, e eu atendia justamente isso, e eu fui trabalhar lá. Né? E eu comecei como atendente, né? Ganhando 400 reais até hoje. Né? Eu comecei a trabalhar lá ganhando um salário de 400 reais.
Depois de 5 anos que eu estava lá, meu salário era R$3.500. Depois de 5 anos trabalhando, eu já tinha um salário de R$3.500. Né? Mas por quê? Né? A empresa investiu em mim, pode ser assim. E é claro que você trabalha com extrema gratidão quando a empresa ela olha a gente dessa forma. Então, recursos humanos refere-se ao somatório de competências, conhecimentos, habilidades e atitudes oriundas dos indivíduos que compõem os esforços organizacionais. É isso, então, o que traduz o que são recursos humanos. Depois também você vai ter o capital intelectual. O capital intelectual ele vai se referir também a recurso intangível que agrega valor e que confere vantagem competitiva à organização. Por exemplo, um exemplo que a gente pode dar foi quando a Toyota criou o sistema Toyota de produção. Né? Eles precisavam vender mais carros. Os Estados Unidos era o líder mundial de venda de carro, de qualidade, de fabricação, de produtividade. E a Toyota, né, que é uma empresa que começou fabricando tear, né, depois vocês podem pesquisar, se der a gente mostra um pouco mais para frente, eu acredito que vai dar. Quando a gente for tratar sobre Kanban, né, e a gente vai mostrar para vocês. Então, eles criaram um sistema que fosse enxuto. Né? Eu preciso ter a quantidade de peças, eu preciso fabricar a quantidade de peças necessária para mim poder utilizar no meu processo. Eu não posso ter estoque parado. Estoque é prejuízo. Claro que o estoque ele funciona como se fosse um pulmão entre a demanda e a oferta, né? O estoque. Mas eu tenho que trabalhar com estoque muito baixo. Né? Estoque é dinheiro parado, é capital investido. Lembra? É recurso financeiro que ficou parado. Então, refere-se aos recursos intangíveis que agregam valor e que conferem vantagem competitiva à organização. O que entra aqui? Patentes. Lembra que eu comentei o caso da Sherco? É uma patente. Base de dados sobre clientes. Né? A Serasa, por exemplo, tem uma base enorme, né, de clientes. Então, ela sabe, por exemplo, qual é o seu score. Se você entrar lá, instalar o aplicativo da Serasa, inclusive eu prestei serviço na Serasa, né? Serasa é uma empresa de birô de crédito, podemos dizer assim, né? A Serasa, por exemplo, se você entrar lá e instalar o aplicativo dela, você consegue lá ver o seu score. Mas como aquele score é calculado? É as dívidas que você faz, que você faz em dia. É tanto que pessoas que compram tudo à vista, imagina uma pessoa que comprou tudo à vista, o score dela no Serasa vai ser baixo. Por quê? Porque ela não faz dívida, ela não tem dívida, ela não mostra o quanto que ela paga, o quanto que ela paga em dia e a quantidade que ela paga e o volume que ela paga. Então, pessoas que compram sempre à vista, né, o crédito, o score dela vai ser muito baixo. Já pessoas que compram e pagam direito corretamente, nos prazos, certo? Ela vai ter um score mais alto, tá bom? Então, base de dados sobre o cliente. A Serasa tem uma enorme. É tanto, né, que quando as pessoas, por exemplo, não cumprem as suas promessas de pagamento, o que acontece? O nome vai lá para o Serasa, né? A gente chama de Serasa SPC, né? A gente usa a expressão, né? Sujou o nome. Por quê? Não pagou lá na data, tá bom? Outra coisa também, o conhecimento, que a gente já comentou, a experiência. Inclusive, é bacana, né? Uma ilustração, quando a gente fala de experiência, por exemplo, tem uma ilustração, uma história, tá, gente? História com ele. E estavam trabalhando, né, numa empresa e, de repente, uma máquina parou de funcionar. E aí, mexe para cá, mexe para lá, não funcionava. Aí fala, puxa, e agora? Puxa, chama o João. O João conserta. Né? O João conserta a máquina e ele arruma qualquer máquina. O João foi lá, rapidinho, consertou a máquina. Aí pergunta para tá bom, quanto custou? Isso aí? Custou R$5.000. R$5.000? Mas você trabalhou só 5 minutos? E vai me cobrar R$5.000? Não, aí você vai ter que emitir uma nota fiscal. Aí colocou lá, ele pegou e emitiu, né, a nota fiscal, né, e colocou. Localizar o parafuso certo, tal valor, fazer o aperto, tal valor, né? Saber qual problema. Aliás, desculpe. Abrir a máquina e colocou um valor. Depois, fazer a avaliação da máquina do valor. E aí colocou lá R$4.800. Saber qual parafuso apertar. Ou seja, por quê? Porque ele tinha experiência, né? Outra coisa também que é capital intelectual e reputação. A gente acabou de falar do caso, por exemplo, aí, lá do podcast do Flow. Propriedade intelectual, que a gente já diz ela por si só, né? São exemplos de recursos nesta categoria. Tá bom?
Então, o nosso estudo, né, a nossa disciplina, ela vai justamente olhar esse ponto, que é um ponto extremamente para a gente, tá bom? E aí, recursos materiais são todos os bens tangíveis, então todo bem físico, né? Só recapitulando aqui para ficar mais claro para a gente. Então, recursos materiais, todo bem físico, ele é tangível, ele é palpável, ele é físico. São materiais consumíveis ao longo do tempo, ou seja, são usados no processo de produção. Isso é extremamente, gente, guardar isso. E eles são bens que podem ser estocados, né? Então, a natureza do recurso material é que ele não é permanente. O que é não permanente? A sobrevida dele diminui conforme ele vai sendo utilizado. E aqui o exemplo é um bem de venda. Tá legal? Depois, recursos patrimoniais. Todo bem físico também é um bem físico, é tangível também, só que ele é destinado para a manutenção das atividades da organização. Enquanto o recurso material ele faz parte do processo produtivo, ele é utilizado no processo produtivo, ele se desfaz no processo produtivo, né, para compor, por exemplo, um produto. Aqui o bem patrimonial é o contrário. Ele vai garantir que as atividades para que esses recursos sejam utilizados, recursos, né, que são os recursos materiais, vai garantir que eles funcionem. Então, o que são os recursos patrimoniais? Tudo aquilo que garante a manutenção das atividades de uma organização. Então, tudo aquilo que a organização precisa para produzir é chamado de recurso patrimonial. Tudo bem, pessoal? E nem sempre são bens de estoque. Tá? Nem sempre. Então, a natureza do recurso material ela é permanente. E aqui o exemplo bem simples para nós, né, para não ficar complicado, né? Então, permanente imóveis são permanentes, instalações e outros tipos de materiais que também são materiais permanentes. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Então, nossa terceira aula, vamos falar sobre a administração dos recursos materiais. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos na nossa próxima aula. Forte abraço a todos. Bye, bye.